Olá. Bem, vou direto ao ponto. A gente está num projeto aí com aulas direcionadas ao vestibular da UVA. E o assunto que eu vou trabalhar hoje com vocês diz respeito a funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos. Antes de tudo, é importante dizer que esse é um tema de grande incidência no vestibular da UVA. Nos últimos 5 anos, esse assunto caiu 4 vezes, certo? Então, assim como outros assuntos, esse é um assunto de grande incidência. Antes de tudo, queria pedir a força para você se inscrever no meu canal. Sou iniciante ainda nessa parte digital, mas em breve a gente vai melhorar aí a qualidade dos vídeos. Parte técnica, né? Pois bem, vamos lá, vamos ao assunto. Quanto aos pronomes oblíquos átonos, o que é interessante a gente perceber? Pronomes do caso reto são aqueles que funcionam como agentes da oração, normalmente como sujeito ou predicativo do sujeito. E pronomes oblíquos, são aqueles que funcionam na oração com função paciente, ou seja, como complementos, normalmente. Os átonos, por que a gente chama de átono? Porque normalmente ele é pronunciado junto com a outra palavra que está perto dele, tá certo? Então veja bem, os pronomes oblíquos átonos são o mi, em referência à primeira pessoa, o ti em referência à segunda pessoa do singular. Quando chega aqui na terceira pessoa, na terceira do singular, nós temos o a, o li e o si. Veja bem, o o e o a você vai usar quando se tratar de objeto direto, certo? Já o li você vai usar para ambos os sexos quando se tratar de objeto indireto. Isso vai servir também para o uso do plural, os, as e o lis, tá bem? O si você vai usar quando se tratar de uma situação de reflexividade, ou seja, que o sujeito age sobre si mesmo. O nos, para se referir à primeira do plural, o vos, para se referir à segunda do plural. Pois bem, primeiro de tudo, a primeira função que você vai perceber, e a mais comum, a que cai mais no vestibular da UVA, é o pronome oblíquo funcionando como complemento verbal, ou seja, como objeto direto ou indireto, ou até mesmo os dois, certo? Então veja bem esse primeiro exemplo aqui, ó. Ele a amava, Aqui nós temos ele sujeito do verbo amar, que é um verbo transitivo direto, e o a, no caso, é o complemento do amar. Quem ele amava, Quem ele ama algo ou alguém. Então o a complementa. Ele amava ela, só que essa construção, ele amava ela é incorreta, porque o ela é pronome do caso reto. Então o ela pode servir como sujeito. Como complemento, só se ele vier acompanhado de preposição. Então, por exemplo, ele deu um celular a ela. Aí beleza, tá certo? Agora, sem preposição, ele amava ela, não dá. Ele a amava, seria o correto, tá certo? Então o a aqui funciona como objeto direto. Em seguida, nós temos o verbo informar, que informa algo a alguém ou informa alguém de algo. São duas regências possíveis para o verbo informar, que no caso nós temos a regência do informar algo a alguém. Então, nós temos para o verbo informar dois objetos, um direto e um indireto, que é aquele que vem regido pela preposição. Então, informou algo, o dia do meu casamento, Informei o dia do meu casamento, o objeto direto, o dia do meu casamento. Informei-lhe a ele ou a ela. Então, em vez de colocar a ele ou a ela, eu posso colocar só o lhe. O lhe serve como objeto indireto, tá certo? Então, quando for complemento verbal, o lhe obrigatoriamente serve como objeto indireto. Então, uma construção do tipo eu lhe amava, eu lhe amo, está incorreta, tá certo? Por quê? Nesse caso, você deve falar eu a amo, ou até mesmo se você estiver se referindo a uma segunda pessoa, você diz eu te amo. Caso você se refira a uma terceira pessoa, eu a amo, porque o amar é verbo transitivo direto, não pode ser complementado com o lhe. Pois bem,
E eu coloquei aqui o caso do se, né, indicando voz reflexiva. Ele cortou. Quem corta, corta algo ou alguém. Ele cortou-se, ou seja, cortou a si mesmo, certo? Então, mas essa construção, cortar a si mesmo, não estaria correta. Correto é cortou-se, tá certo? Então, nesse caso, o se é um pronome reflexivo que tem uma função sintática, que é de objeto direto, complementando o sentido de cortar, tá certo? Então, veja bem. A observação que eu coloco, a primeira observação, é a questão dos amálgamas ou pronomes amalgamados, né? Amalgamar significa juntar, unir. No caso dos amálgamas pronominais, nós temos dois pronomes do caso oblíquo unidos, tá? Isso ocorre muito na linguagem dessas obras como Iracema, tá? Como A Carteira de Meu Tio. São obras do século XIX, né? Nessas obras do século XX, obras modernistas como As Três Marias, né? São Bernardo, isso já é mais incomum, certo? Mas a linguagem do século XIX é algo mais comum de ocorrer, por isso eu trago aqui, porque a UVA traz obras antigas também, né? Então nós temos aqui, ó, deito ontem. Então veja bem, aqui não é o verbo deitar, certo? Aqui nós temos o verbo dar no pretérito perfeito. Eu dei e o tô complementando o verbo dar. Esse tô, pessoal, nada mais é do que o ti mais o, certo? Então quem dá algo a alguém. O que é o algo direto? É o o. O que é o alguém? É o ti. É como se eu estivesse dizendo que eu dei o livro a ti, por exemplo. Substituindo os objetos por pronomes, ficaria assim. Eu dei-o a ti, ou dei-te o livro. Ou mesmo, deito, certo? O to é o ti mais o o. Se fosse lhá, seria o li mais o a, certo? Pois bem, então a uva cobrou uma vez. Qual seria a função sintática desse pronome amalgamado? Pois bem, aqui nós temos tanto o objeto direto, que é o o, como o objeto indireto, que é o ti, tá certo? Lembrando, o ti, o mi, o nos e o vos, eles podem servir tanto como direto como indireto. Os únicos que só servem para um tipo de objeto são esses. O o e o a e o li, certo? O li como indireto, obrigatoriamente. Pois bem, em seguida, queria fazer uma observação a respeito dos verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles que já vêm com um pronome, certo? Então, por exemplo, o verbo tornar-se. No verbo tornar-se, não há outra forma do verbo tornar, né? Necessariamente, ele tem que ser acompanhado do pronome. Nesse caso, o pronome ele não tem função sintática, certo? Então a uva pode cobrar isso de você e perguntar qual seria a classificação desse pronome. Você vai classificar como pronome reflexivo, no entanto, sem função sintática, que é diferente do que ocorre aqui no caso do cortar-se, né? No caso do cortar-se, o pronome ele é reflexivo, mas com função sintática, porque ele complementa o sentido do verbo cortar. Nesse caso aqui do verbo pronominal, não. Isso ocorre, por exemplo, com o verbo suicidar-se, certo? Isso porque ninguém pode suicidar outra pessoa. E o verbo suicidar, ele não pode vir sozinho, sem o pronome, né? Eu suicidei. Essa construção não existe. A construção correta é eu me suicidei, né? Um exemplo, óbvio que é uma situação incomum, né? Mas, ou ele se suicidou. Pois bem, nesse caso, o se é pronome reflexivo sem função sintática. O se pode vir ainda ligado a alguns verbos e acompanhado de predicativo do objeto, como nesse caso, né? Encontra-se feliz. Ele se assemelha ao verbo pronominal, no entanto, ele não é pronominal. Perceba, feliz é predicativo do objeto, é predicativo da pessoa a quem ele encontrou, certo? Portanto, esse se é objeto direto. Ele encontra a si mesmo, é como se fosse assim, tá bem? Então, objeto direto. Beleza. Mas o assunto principal da aula é identificar. Isso aqui são as situações mais incomuns, tá certo? O assunto principal é identificar quando é direto, quando é indireto.
Passando adiante, nós temos o caso dos pronomes oblíquos funcionando como complemento nominal. E veja, o complemento nominal, ele sempre é preposicionado, certo? Então veja bem, quando eu digo Joana me era simpática, é como se eu estivesse dizendo Joana era simpática a mim, tá certo? Perceba, em vez de colocar o a mim, eu posso colocar me era simpática. Esse a mim, ele não complementa o verbo ser, que é um verbo de ligação. Ele complementa o adjetivo simpática. Porque quem é simpático a algo ou a alguém. Já no segundo caso, nós temos eu lhe fui favorável. Quem é favorável a algo ou a alguém. Então aqui eu fui favorável a ele ou a ela, tá certo? Se eu colocar o lhe, encaixa perfeitamente, beleza? Então, nesse caso, o lhe complementa o sentido do nome, do adjetivo favorável, beleza? Então, se ele destacar e perguntar qual seria a função sintática do lhe, nesse caso, o lhe está complementando o sentido de favorável, portanto, complemento nominal, tá certo? A seguir, funcionando como adjunto adnominal. Quando se diz assim, por exemplo, aquela mulher partiu-me o coração. Aqui nós temos um sujeito, aquela mulher, cujo núcleo é mulher, não é isso? E o termo que acompanha o núcleo, esse pronome demonstrativo, aquela, que acompanha o núcleo, a gente chama de adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal. Ad é um prefixo que significa ao lado. Então ele está ao lado do nome, adnominal, tá certo? Pois bem, sujeito, aquela mulher, cujo núcleo é mulher e aquela é adjunto adnominal. Ela partiu, verbo transitivo direto, quem parte a algo ou alguém, ou intransitivo, partir no sentido de ir embora, né? Mas nesse sentido aqui, partir exige um objeto direto. Pois bem, partiu o quê? Partiu o coração, certo? Só que era o coração de quem? O meu coração. Esse me, ele está aqui para dizer que era o meu coração. Reconstruindo a frase, ela fica dessa maneira. Ó. Aquela mulher partiu o meu coração. Tá certo? Então, o me aqui, na verdade, ele não complementa o sentido do verbo. Na verdade, ele está ali ao lado do nome coração. Então, o meu, no caso, é adjunto adnominal do núcleo do objeto, que é coração. O objeto direto não seria isso tudo? O meu coração? O núcleo não é coração? Então, os termos que acompanham o núcleo, que é o pronome meu e o artigo o, são adjuntos adnominais. Portanto, esse me aqui, que é equivalente a meu coração, o meu, né? No caso, ele vai ser também um adjunto adnominal. Beijei-lhe a boca com volúpia. Sujeito, oculto, eu. Beijei, quem beija, beija algo ou alguém. O lhe é para dizer que a boca é dele ou dela. Então, veja bem, se eu disser assim, ó, beijei a sua boca, tá certo? Ou beijei a boca dele ou a boca dela, tanto faz. O dele, dela ou o próprio sua vão servir como adjuntos adnominais do núcleo do objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? Boca, né? E o que acompanha o núcleo é o adjunto adnominal. Pois bem. O pronome oblíquo, por último, pode servir ainda como sujeito. Quando é que ele vai funcionar como sujeito? Em situações específicas. No caso de você ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Veja bem, a aula não é sobre orações, mas é interessante que você identifique, tá, as situações para saber compreender bem isso. Então veja o seguinte caso. Ela mandou-me ficar em casa. Aqui nós temos duas orações, certo? A primeira, ela mandou, a segunda, ficar em casa. Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, ó. Ela mandou que eu ficasse em casa. É equivalente a dizer isso. Perceba. Nesse caso, o verbo mandar
tem como objeto direto ficar em casa. Ou seja, tem como objeto direto uma oração, que tem um verbo aqui, não é isso? Então a oração é que funciona como objeto direto. Esse me é para dizer que quem vai ficar em casa é quem? Eu, primeira pessoa do singular. Transformando essa oração reduzida em uma oração desenvolvida, ela fica da seguinte forma. Ela mandou que eu ficasse em casa. Assim fica mais fácil de perceber, né? O eu é sujeito do ficar, certo? Então veja, e toda essa oração é objeto direto do verbo mandar. Mas esse não é o ponto. O que você tem que identificar é o seguinte, que nesse caso o me é sujeito de ficar. Então o me é sujeito de ficar e não complemento de mandar. Complemento de mandar é o ficar em casa, é toda a oração, tá certo? Então aqui no segundo caso, ó, João ouviu-me dizer que não sairia. João ouviu João ouviu que eu disse que não sairia. João ouviu que eu disse que não sairia. Então veja bem, nesse caso nós temos sujeito de ouvir João, o objeto que eu disse que não sairia, tá certo? O me é equivalente ao eu, que é sujeito do verbo dizer. Então veja bem, nesse caso o me, ele é sujeito desse verbo dizer. Se você desenvolver a oração, ela fica da seguinte forma, tá certo? João ouviu que eu disse que não sairia. O eu é sujeito do verbo dizer. Pois bem. Adiante nós temos alguns exercícios aqui, tá certo? Todos esses exercícios eu tirei da obra As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Eu peço que vocês tentem resolver os exercícios. Nós temos aqui acho que 13 questões, certo? Lá no final tem o gabarito. Eu vou disponibilizar na descrição o link desse documento do Google. E aí vocês tentam resolver com base na explicação. Haverá também essa explicação, tá? Para vocês darem uma olhadinha com calma. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do YouTube ou dos comentários aí do vídeo, certo? Pode entrar através do Agiliza também, que eu vou estar respondendo através do Agiliza. Mas não deixem de resolver os exercícios. Eu espero que a aula tenha sido útil, certo? Nosso tempo é curto, a ideia aqui é passar algumas dicas, né? Mas eu estarei a realizar algumas lives e postar alguns vídeos no meu canal. Peço que me sigam, vou divulgar aí embaixo na descrição também. E aí você vai ficar por dentro, né, dos assuntos que mais caem na UVA, certo? Pois bem, esse assunto aqui caiu nos últimos 5 anos 4 vezes no vestibular da UVA. Então é um assunto muito importante, tá bem? Muito obrigado. A gente fica por aqui hoje.